Israel é fiel ao plano de Deus? A verdade transformadora revelada nas Escrituras Sagradas no terceiro ano de Joaquim, quando Israel se encontrava mergulhado em uma profunda crise espiritual sob o reinado de Acabe e Jezabel, um homem foi levantado por Deus, Elias, o profeta. Nascido em Tisbe, uma aldeia em Gileade, Elias sempre adorou fervorosamente a Yahvé. Ele caminhava entre um povo rebelde que se afastava do Deus que os libertara da escravidão do Egito, atraído por promessas vazias do Deus Baal, enquanto a decadência moral e espiritual se espalhava como um fogo. O clamor por justiça e verdade ardia em seu coração, fazendo com que ele ansiasse por uma manifestação do poder divino. O cenário se montou no Monte Carmelo, um lugar majestoso e icônico, onde luz e trevas estariam em confronto. O ar estava pesado de expectativa e temor. A multidão se aglomerou, convocada pelo rei para presenciar um confronto extraordinário entre o verdadeiro Deus e as divindades fabricadas. Com os olhos fixos no céu, Elias se levantou diante do povo, o coração pesado e a mente aguçada pela tarefa dada por Deus. Até quando vocês vão vacilar entre dois caminhos? Ele clamou, sua voz ressoando como um eco poderoso sobre o vale. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se, porém, Baal é Deus, a ele sigam. O murmúrio da multidão preenchia o ar enquanto dúvidas e confusões se espalhavam entre as pessoas. Elias, com uma coragem inabalável, propôs um desafio ousado: prepararão 2 altares. Um será para Baal e o outro para o Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal, confiantes em seus rituais, foram os primeiros a se adiantarem. Clamavam ao seu Deus com gritos e danças frenéticas desde a manhã até o crepúsculo. No entanto, não houve resposta, e o desespero começou a se misturar ao espanto da multidão, que agora parecia entender a futilidade da adoração a um Deus que não responde. Elias, imperturbável, então, preparou o altar do Senhor. Com pedras e lenha, ele montou um altar que simbolizava a aliança de Deus com Israel. Com uma fé avassaladora, encheu 4 cântaros de água e os derramou sobre o altar, novamente, desafiando a lógica humana. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifeste-te hoje, para que este povo reconheça que tu és Deus, clamou ele, ajoelhando-se em fervente súplica. Naquele momento, enquanto o silêncio pairava, algo sobrenatural começou a acontecer. O céu se abriu e um fogo desceu do alto, consumindo não apenas o sacrifício, mas todo o altar, até a água que ali havia sido derramada. O povo, em profunda consciência do poder de Deus, caiu de joelhos, exclamando em uníssono: o Senhor, Ele é Deus. Mas, apesar da manifestação poderosa do Senhor, uma pergunta crucial ainda pairava no ar. A dúvida que havia dominado a nação não desapareceria imediatamente. O orgulho e o apego a Baal ainda ecoavam nos corações deles. O que aconteceria a seguir? A vitória de Elias mostrou o poder sobrenatural de Deus, mas agora uma nova questão emergia: o povo estava realmente pronto para se comprometer de verdade com o Senhor? As chamas do altar eram um símbolo, mas o verdadeiro desafio restava na fidelidade de Israel ao plano divino. A história do Monte Carmelo estava longe de terminar, o clamor por fidelidade ecoaria nas gerações. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a fumaça subia, cada israelita começava a confrontar não apenas a vitória de Elias, mas o próprio estado de seu coração. Estamos prontos para nos comprometer de verdade com o Senhor? Essa indagação se tornaria o eco dos dias que viriam. O próximo capítulo da história de Israel estava prestes a ser escrito, e as lições do confronto no Monte Carmelo se desdobrariam em um novo chamado à fé e à fidelidade ao Deus que responde com fogo. A resposta do povo ainda ecoava na atmosfera carregada de expectativa. O Senhor, Ele é Deus,
Era um clamor repleto de fervor, mas as interrogações que brotavam em seus corações não podiam ser ignoradas. O que seria de seus antigos costumes? O que aconteceria com os profetas de Baal que haviam levado Israel a esse abismo espiritual? Elias, percebendo a transformação nos rostos do povo, sentiu uma onda de esperança se misturar à sua preocupação. Ele tinha conquistado uma vitória sim. Mas a verdadeira libertação de Israel de sua longa e imoral servidão a Baal ainda dependia de um renascimento espiritual. Com firmeza, ele ordenou que os profetas de Baal fossem capturados. E assim, sem hesitar, os falsos profetas foram levados ao ribeiro de Quizon e lá foram eliminados, marcando um divórcio definitivo entre o povo e os deuses que os tinham guiado por caminhos de trevas. Após esse ato decisivo, Elias subiu ao topo do Carmelo, buscando a direção de Deus. Ele se prostrou em terra e orou fervorosamente, pedindo por chuva, pois a seca que se abatira sobre a terra durará por longos anos. Sua fé ardia, guiada pelas promessas sagradas que o Senhor fizera a Israel, e ele não hesitaria em clamar pela bênção divina. Como o raiz de Jessé havia prometido aos profetas, a chuva viria como um sinal de restauração, um símbolo da aliança renovada entre Deus e seu povo. Depois de clamar e esperar pacientemente, Elias instruiu seu servo: vai e olhe em direção ao mar. O servo subiu e olhou, mas voltou dizendo: não há nada. Apesar da aparente falta de resposta, Elias continuou em oração, repetindo a instrução até 7 vezes. Finalmente, o jovem retornou e disse: eu vi uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, subindo do mar. Nesse instante, um novo ânimo tomou conta do profeta. Ele sabia que a mão do Senhor estava com ele, e assim ordenou ao seu servo: vai e diz a Acabe que prepare seu carro e desça, para que a chuva não o impeça. Uma tensão elétrica preenchia o ar, pois a nuvem anunciava não apenas a chuva, mas uma nova vida para a terra sedenta. Enquanto Elias descia, um vento fortíssimo começou a soprar e as nuvens se juntavam, formando um manto escuro sobre o céu. O som distante da chuva ressoava como música para os ouvidos de um povo exausto e faminto. Assim que a chuva começou a cair, um renascimento espiritual também começava a tomar conta do coração de Israel. O povo se reunia em torno de Elias, questionando suas almas, buscando entender a profundidade de seu compromisso com o Senhor, aquele que ouvirá as súplicas e se revelara de maneira gloriosa. Mas no horizonte, mesmo à medida que a chuva caía e as esperanças renasciam, o espírito maligno de Acabe e Jezabel se tornava cada vez mais furioso. As trevas não se renderiam facilmente a essa luz. Enquanto o coração de Israel começava a se voltar para o Senhor, um novo desafio se aproximava, um assassinato à vista, um plano maligno que cobria as intenções da rainha. Ela não se conformará com isso, murmurou Elias ao sentir o vento, como se uma voz invisível clamasse no profundo de sua alma. O Senhor já havia preparado um novo passo em seu plano divino, e esse passo exigiria mais coragem e fé do que o profeta já demonstrara até então. A batalha estava longe de acabar. Assim, o que se desenrolaria em breve seria uma contínua luta entre luz e trevas, entre a fidelidade de Israel e a resistência do mal que se recusa a ceder. O que aconteceria quando as trevas procurassem apagar a luz, e a nação enfrentasse seu maior teste? O Senhor tinha um plano em ação, e a resposta se desdobraria em um conto de majestade, valentia e, acima de tudo, de fidelidade à sua palavra. Um novo gancho se formava no horizonte da história. Quando as luzes se apagarem e os nomes forem pronunciados, quem estará ao lado do Senhor? A tensão espiritual aumentava, e um novo capítulo aguardava para ser escrito sob a soberania de Deus. Elias, agora coberto pela bênção da chuva, se sentia fortalecido pelo poder renovador do Senhor. O povo de Israel, ao seu redor, já não era apenas um agregado de seguidores incautos, agora, eles eram testemunhas de um milagre, e sua essência espiritual começava a ser despertada. Contudo, a profunda mudança não passaria despercebida nas escuras alcovas do palácio real. Acabe, irritado e atormentado por seus próprios medos, decidiu que a solução para lidar com o que considerava uma rebelde questão espiritual seria a eliminação do profeta. E assim, enquanto a luz da manhã penetrava nas sombras do Israel renovado, a rainha Jezabel, envolta em suas vestes de autoridade e crueldade, decidiu assumir o controle. Chamou os mensageiros, e com um olhar ardente, ordenou:
assim me façam os deuses, e ainda mais, se a vida de Elias não for tirada de sobre a face da terra até amanhã a esta hora. A declaração ressoou como um trovão, estabelecendo um pacto com as forças das trevas. O cerne da batalha espiritual começava a se desenrolar, e Elias, que se tornará um símbolo de luz e verdadeira adoração, foi abruptamente tomado pelo medo. Fugindo para salvar sua vida, ele se afastou de Berseba, e ali, se assentou sob um zimbro, exaurido e desolado. Suficiente! Exclamou ele, em desespero. Toma agora, ó Senhor, a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. A grandeza e a fragilidade da alma humana se entrelaçavam, e um momento de angústia trouxe à tona a vulnerabilidade do grande profeta. Mas Deus não tinha terminado com Elias. Enviando um anjo, o Senhor trouxe alimento e água e, após fortalecer o profeta, ordenou que ele seguisse em sua jornada. Assim, Elias levantou-se, sua visão agora clareada por uma nova determinação, e continuou seu caminho pelo deserto, sem saber que Deus o preparava para um novo chamado. Após 40 dias e 40 noites, chegou ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Ali, sob a caverna que se tornará seu refúgio, Elias ouviu a voz do Senhor ressoar em meio ao silêncio. Elias, que fazes aqui? O profeta respondeu, com um coração pesado, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, só eu fiquei, e buscam a minha vida, para tirar. Sua angústia e solidão eram palpáveis, ecoando o lamento profundo de um profeta que se sentia abandonado. O Senhor, porém, não o deixaria sem uma resposta. Sai para diante do Senhor, na montanha. Nesse momento, o Senhor manifestou-se não em vento forte, terra que tremia ou fogo que consumia, mas em um suave sussurro. Esta revelação trouxe a Elias uma nova compreensão da presença de Deus. A força não estava nos espetáculos, mas na suavidade da voz que trazia consolo e direção. Então, foi com renovada esperança que Elias recebeu as instruções: volta pelo teu caminho. O Senhor ainda tinha planos para ele, e através de seu ministério, a nação poderia ser transformada, e as correntes da idolatria seriam quebradas. Enquanto Elias se preparava para obedecer, em seu coração crescia a certeza de que a batalha espiritual não se tratava apenas de vitória sobre a idolatria, mas de uma profunda transformação do povo. Entretanto, ao longe, os ecos da missão não esclarecida de Jezabel ainda pairavam no ar. A luz ainda brilha, mas trevas estão à espreita, ponderou Elias, ciente de que cada passo ao lado de Deus revelaria um novo propósito, um novo desafio. Nações inteiras seriam tocadas, e o plano de Deus, de salvação e redenção, manifestaria vitória não apenas em batalhas espirituais, mas em corações rendidos. Mas a pergunta permanecia, ecoando nas profundezas da história: quem se levantará para o Senhor nas horas mais sombreadas? Eis o clamor por um povo cujas vidas precisam se alinhar mais do que nunca ao propósito divino. Assim, um novo gancho se formava diante de Elias. O que estaria por vir assim que o céu se cobrisse novamente de nuvens escuras? O Senhor tinha ainda mais a revelar. Em seu plano soberano, pois havia algo mais profundo a ser desvendado nas páginas da história redentora de Israel. Enquanto o dia se esvaía na montanha de Horebe, Elias, energizado pela intervenção divina, definiu seu caminho, mas sem a certeza de como seria o retorno. Em sua mente, ecos do passado circulavam como vagalumes em uma noite escura. A rainha Jezabel não descansaria até que seu desejo de eliminar o profeta se concretizasse. Por isso, ele se preparou para enfrentar não somente a ira da rainha, mas também a resistência espiritual e moral de um povo fragilizado pela idolatria. Após deixar a caverna, Elias caminhou sob um céu que já não parecia tão claro. Cada passo reverberava como um lembrete da luta que aguardava. Por ordem do Senhor, ele buscou Eliseu, filho de Safate, em Abel-Meolá, e assim que seus olhos se encontraram, o chamado de Deus foi evidente. Elias lançou seu manto sobre Eliseu, um gesto que simbolizava a transferência de autoridade e o começo de um novo ministério. Eliseu olhou com uma mistura de respeito e determinação, sabendo que estava sendo chamado para uma missão que transcenderia sua própria vida. Enquanto os dois se preparavam para retornar ao povo, uma sombra sinistra pairava sobre Israel. Jezabel, ciente da presença de Elias,
havia convocado os miscreantes e profetas de Baal. Este homem, ela exclamou, quer resgatar um Deus que se calou. Nós o silenciaremos de uma vez por todas. Vocês, profetas, precisam juntar forças. Não mais deixaremos que o Senhor prevaleça. Os profetas, homens de coragem duvidosa, se reuniram em um frenesi, alimentando a ira da rainha. Elias, por sua vez, decidiu que era hora de uma declaração. Montou um altar ao Senhor em um local próximo, onde jaziam os restos dos altares de Baal. Prostrou-se em oração, clamando pelo fogo do céu e pela restauração do coração do povo. Sua alma ardia com o desejo de levantar um testemunho contra a escuridão. Enquanto isso, as labaredas de Raquel e as promessas vazias de Baal consumiam o povo. Os corações de Israel estavam pesados e confusos. É hora de decidir, gritou Elias, a voz ecoando na multidão nervosa. Ele desafiou tanto o divino quanto o humano, questionando, até quando cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas, se Baal, ide após ele. Um emaranhado de murmúrios se instalou entre o povo, e, nesse momento crucial, as vozes de Jezabel e seus profetas começaram a ressoar como um trovão, mas as palavras de Elias trouxeram à tona a vulnerabilidade de uma nação que se afastava de seu Criador. Hoje, o Deus que responder por fogo, esse é Deus. O desafio acendeu uma centelha de expectativa no coração dos que escutavam. Do céu, o Senhor estava pronto para glorificar seu nome e restaurar a fé. Ao mesmo tempo, em meio ao clamor fervoroso, uma presença se fez sentir, e as nuvens começaram a se acumular em um céu que havia sido claro e sereno. Um pressentimento de que algo sobrenatural estava à porta pairava no ar. O Senhor havia decidido intervir, e, quando os profetas de Baal clamaram, suas vozes tornaram-se apenas um eco sob a majestade de Deus. Mas, em meio a essa crescente expectativa, uma sombra deslizava nas profundezas do palácio, sussurrando planos traiçoeiros nas mentes dos homens leais a Jezabel. A batalha, que não era apenas de palavras, mas de vidas e destinos, se tornava iminente. O que Deus teria reservado a seguir? Qual seria a resposta de Israel ao retorno do poder absoluto do Senhor? A tensão se intensificava na alma de Elias, enquanto as chamas e a glória de Deus começavam a se manifestar, prenunciando que o dia da decisão se aproximava. A pergunta agora era clara: estaria Israel pronto para receber a verdade transformadora que o Senhor estava prestes a revelar? E assim, sob a sombra da provação, mais revelações do plano soberano de Deus aguardavam serem desveladas, prometendo um desfecho que ressoaria por gerações. Enquanto o silêncio pesava sobre o monte, a multidão respirava a agonia da expectativa. Elias, em pé contra a escuridão envolvente, levantou suas mãos ao céu. Ele sabia que o Deus de Israel, que anteriormente havia respondido com fogo, estava prestes a demonstrar sua soberania mais uma vez. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, clamou ele, a voz ressoando com determinação. Que hoje seja conhecido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. 1 Reis 18h36. Naquela fração de segundos, o céu tornava-se uma tela para a glória divina. As nuvens que antes flutuavam tranquilas agora se aglomeravam com força. O povo, ansioso, olhava entre os altares, seus olhos repletos de esperança e desespero. Poderiam eles realmente acreditar que o Deus que tinham sido ensinados a ignorar ainda estava presente entre eles? Os profetas de Baal, desesperados, haviam gritado por horas. Dançavam, cortavam-se, invocando em vão a entidade que os tinha levado a abandonar o Senhor. Contudo, a resposta permanecia emudecida, como se os deuses de madeira não pudessem ouvir. A desilusão em seus rostos era palpável, enquanto testemunhavam a devoção de Elias ao verdadeiro Deus. Elias, cheio de fervor, se aproximou do altar. Com uma ousadia sobrenatural, ele fez algo inesperado. Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. 1 Reis 18h33. A multidão ficou atônita, já que a água era um bem escasso, principalmente em tempos de seca, mas Elias desejava que a divina intervenção fosse indiscutivelmente clara. 3 vezes a água foi derramada, transbordando sobre o altar e formando uma poça ao redor.
A cena tinha um apelo quase surreal, lembrando os dias da criação, quando o Senhor separou as águas. Assim que tudo estava preparado, Elias prostrou-se em adoração fervorosa, sua voz cortando o ar: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar seus corações. 1 Reis 18h37. No momento seguinte, o céu explodiu em um espetáculo de luz. Um fogo descendeu do mais alto, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até mesmo a água que estava ao redor do altar. O povo caiu com o rosto em terra, exclamando em uníssono: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! 1 Reis 18h39. Nesse clamor, os corações se uniram em um só, um reconhecimento coletivo do Deus que nunca os abandonara, mesmo em suas transgressões. Entretanto, enquanto a vitória se manifestava, a ira da rainha Jezabel ardia em seu coração imperturbável. O plano que ela forjou nas sombras não havia sido esquecido. Secretamente, seus servos se recolheram em um canto sombrio do palácio, murmurando entre si. O momento da decisão se aproxima. Precisamos agir antes que o povo se una àquele profeta, sussurrou um deles, enquanto uma ideia maligna começava a se formar. Elias, agora reforçado pela vitória clara e pela demonstração do poder de Deus, percebeu que a batalha não terminaria ali. O cenário tinha mudado, mas o espírito do mal ainda permanecia ativo em Israel. Ele deveria preparar o povo não apenas para um reconhecimento de Deus, mas para uma transformação duradoura. Enquanto reações se desenrolavam entre o povo e dentro dos corredores do poder, uma tensão palpável preenchia o ar. O que seria do futuro de Israel? O desfecho dessa batalha espiritual estava longe de ser concluído. Quais outras verdades o Senhor poderia revelar através de seu profeta? E nas profundezas do plano soberano de Deus, uma nova ordem estava prestes a se desenrolar. Mais testes e chamadas à ação virão, sussurrou um eco sutil no coração de Elias. O verdadeiro propósito da restauração do povo de Israel estava apenas começando a ser revelado, uma jornada que moldaria a nação para além do próximo desafio, mas em conformidade com o eterno propósito de Deus. O que Deus teria escondido nas páginas da história ainda aguardava para ser desvelado. Enquanto os ecos do clamor do povo ainda vibravam nas colinas de Carmelo, os corações de Israel pulsavam com uma renovada esperança. Entretanto, na alvorada daquele novo dia, sombras começavam a se alongar novamente sobre a nação. Elias, o profeta escolhido, sentia tensão no ar como se os vestígios da vitória momentânea estivessem prestes a se dissipar, dando lugar a uma nova tempestade. Assim que o povo começou a se dispersar, ainda atordoado pela impressionante manifestação do poder de Deus, Elias voltou seus olhos para os céus. As nuvens, que antes eram testemunhas do fogo divino, pareciam agora encobrir uma nuvem de incertezas. O que o Senhor exigiria dele a seguir? Qual seria o próximo passo em sua grande obra? Os servos de Jezabel, em seu canto sombrio, tramavam com sussurros ensurdecedores. A rainha não descansará até que o profeta seja silenciado, dizia um. Ela clama por vingança, temos que avisar. O seu poder não pode ser subestimado. As palavras carregavam a sinfonia da malícia, profundamente cravadas nas intenções de um coração imperturbável. Mas, ao mesmo tempo, até mesmo aqueles planos traiçoeiros estavam sujeitos à vontade do Altíssimo. Elias não tardou a saber da fúria que a rainha nutria contra ele. Logo um mensageiro chegou até ele, com as palavras pesadas como chumbo. Assim me façam os deuses, e ainda me adicionem, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a vida de um deles. 1 Reis 19h02. A determinação de Jezabel era clara, suas ameaças se espalharam como uma nuvem de escuridão, obscurecendo a recém-descoberta luz no espírito de Israel, tomado pela pressão. Elias, que antes estava resplandecente na vitória, agora se sentiu como um frágil vaso, prestes a se quebrar. Ele fugiu para o deserto, desejando que sua vida chegasse ao fim. Basta! Toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19h04. No meio do desespero, ele não apenas buscava abrigo, mas almejava o alívio de um fardo que parecia esmagador. Ao cair sob um zimbro, Elias dormiu. Mas o Senhor, que nunca abandona os seus,
interveio mesmo na solidão do profeta. Um anjo apareceu a ele, trazendo pão e água, e disse: Levanta-te, come, porque a jornada é grande demais para ti. 1 Reis 19:07. O alimento celestial revigorou Elias, mas era a voz delicada do Senhor que realmente precisava ser ouvida. Após uma longa jornada, Elias chegou a Horebe, a montanha de Deus. Ali, no monte, ele se colocou em uma gruta, buscando ouvir a sua voz. Deus questionou Elias: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:09. A pergunta cortou o silêncio e penetrou em suas defesas. Elias expôs suas frustrações e medos. Os filhos de Israel abandonaram a aliança, destruíram altares e ele era o único que restava. Porém, o Senhor tinha mais a revelar. Em uma demonstração de poder, Deus não estava presente no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sopro suave. A presença divina se fez notar de uma maneira que desafiava as expectativas. O Senhor falava através da serenidade, trazendo a Elias uma missão renovada. Volta pelo teu caminho, ungirás Azael para rei sobre a Síria. 1 Reis 19:15. Deus já havia traçado os próximos passos de um plano que transcendia a compreensão de Elias, assegurando que o seu propósito prevaleceria. E o que mais o Senhor deixaria de lado? A mensagem de esperança para a nação e a promessa de preservar um remanescente de fiéis começava a despontar no horizonte. Enquanto Elias se levantava, outra verdade selada na mão de Deus emergia: aquele que se firmar na minha promessa, não ficará sozinho. Na tensão entre a luz da verdade e a escuridão da opressão, uma luta espiritual desenrolava em Israel, um chamado à fidelidade, um eco da soberania divina. O plano eterno de Deus, como um fio invisível, estava tecendo novamente o destino de seu povo, prometendo que, mesmo em momentos de grande dúvida e desespero, a luz sempre venceria a escuridão. O que mais estava reservado neste grandioso plano do Senhor? A história de Israel ainda estava longe de seu clímax. Enquanto os primeiros raios do sol iluminavam as encostas de Horebe, Elias se preparava para cumprir a ordem do Senhor. Com passos firmes, deixou a gruta, revigorado pelo alimento celestial e pela certeza de que não estava mais só. A solidão que assolara seu coração começou a dissipar-se, à medida que a promessa de Deus ressoava em sua alma: um remanescente seria preservado em Israel. A primeira cidade que Elias visitou após sua unção de Azael estava repleta de murmúrios. As pessoas olhavam ao redor com preocupação, temendo a fúria da rainha que se espalhava como sombra. Os altares de Baal ainda se erguiam imponentes, e a idolatria, como um veneno, permeava a cada faceta da vida da nação. Mas Elias sabia que também havia um chamado. Dirigindo-se a um dos anciãos da cidade, em meio ao silêncio nervoso que o cercava, disse: O Senhor dos Exércitos me enviou. Trouxe ordem para ungir um novo rei sobre a Síria e, em breve, sobre Israel. O homem, claramente alarmado, respondeu: Como o Senhor pode ainda ter um plano para nós, profeta? A rainha faz questão de erradicar qualquer traço de sua verdade. A resposta de Elias foi assertiva: E ainda que a rainha busque minha vida, o Senhor tem 1000 maneiras de preservar seus servos. A verdade do Altíssimo prevalece, e nada pode frustrar seus desígnios. O ancião, tocado pela audácia e pela fé do profeta, decidiu apoiá-lo, pois ali ainda havia esperança, mesmo entre as sombras da opressão. Enquanto isso, em palácios distantes, Jezabel exuberava em sua ira. O que importa se o profeta se esconde ou se a luz parece despontar? Pensou ela, envolta em sua arrogância. Eu sou a rainha. A verdade é moldada por aqueles que governam e não por um homem que vive vagando no deserto. Mas em sua altivez, ela ignorava que o Rei do Universo não se deixava intimidar por qualquer poderoso terreno. De volta ao campo, Elias preparava-se para o próximo passo. Sabendo que a batalha não era meramente carnal, mas uma luta espiritual contra a idolatria e a rebelião, ele reuniu um grupo de fiéis que ainda clamavam ao Senhor. Deus não nos abandonou. Venham, ajudem-me a renova-los na verdade, exclamou. E um pequeno remanescente se uniu, alimentando a esperança entre as faixas de desespero. Mas o verdadeiro teste de sua fé estava prestes a acontecer. Enquanto Elias ainda falava, um sussurro atravessou a multidão de corações confusos. Jezabel está vindo.
gritaram alguns, o pânico se espalhando como um vento gelado. Elias, percebendo que estava por vir, posicionou-se diante do povo e declarou: Assim diz o Senhor, não temais. Estarei no meio de vós. Isaías 41:10. A rainha chegou ao local, acompanhada de soldados e de seu séquito, com um semblante tirano. Ela se dirigiu à multidão com desdém: Onde está o profeta que ousa desafiar a minha autoridade? Este é o seu fim, Elias. Com coragem, Elias se opôs à maldade de Jezabel. O Senhor, que fez descer fogo do céu, defenderá seu povo. A luz do Altíssimo não se apagará. A pulsação do momento era palpável. A batalha estava se desenrolando, não somente nos reinos terrestres, mas também nas dimensões espirituais. Elias, com sua fé incansável e o suporte de seu remanescente, clamou ao Senhor em meio ao clamor da opressão. O céu se tornava um marco de expectativa, e em cada coração pulsava a certeza de que o plano de Deus estava apenas começando a traçar o caminho da redenção. Uma nova revelação estava prestes a surgir em resposta à audácia de Elias e à arrogância de Jezabel. Diga ao povo que se prepare, pois o Senhor fará uma obra extraordinária entre vós. Proclamou o profeta, deixando a audiência em suspense. Que planos mais profundos o Senhor, em sua soberania, estaria preparando nas sombras da impiedade? Como o destino de Israel seria moldado mais uma vez em sua mão poderosa? A resposta aguardava na alvorada que se aproximava. Enquanto as palavras de Elias reverberavam na multidão, um silêncio pesado se instalou, como se o próprio céu contivesse a respiração. O olhar firme do profeta cruzou com o de Jezabel, que, em sua altivez, não parecia disposta a recuar. A rainha, com sua arrogância, insistiu: O que pode o Senhor fazer contra mim? Eu sou a rainha de Israel, e os poderes de Baal governam esta terra. Elias, sentindo a eletricidade do momento, respondeu: Tu, Jezabel, te consideras invencível, mas o Senhor, que fez o céu e a terra, não se intimidará pela vossa arrogância. A verdade é uma espada afiada e, em breve, será solta contra os ídolos que encobrem o coração de Israel. As palavras do profeta eram como trovões, rompendo a escuridão da idolatria que envolvia o povo. Elias ordenou ao remanescente que se preparasse para um ato de consagração ao Senhor. Reúnam-se no Monte Carmelo ao cair da tarde. Nele, o Senhor demonstrará a sua soberania. Constatem quem é o verdadeiro Deus. Os fiéis acenaram em concordância, sua determinação renovada pela esperança que o profeta lhes infundia. Jezabel, percebendo o cerco à sua autoridade, gritou a seus homens: Levante-se e destrua este profeta. Que a rainha continue a reinar sobre um povo manso como ovelhas. Mas no fundo de seu ser, uma inquietude começou a crescer, pois as palavras de Elias pareciam ressoar em seu espírito, desafiando a segurança que ela acreditava possuir. No entardecer, enquanto o sol se punha no horizonte, Elias e seus seguidores caminharam até o Monte Carmelo. Olhando ao redor, o profeta se sentiu cercado pela presença de Deus, e a potência da oração emergiu de seu ser. Ele clamou fervorosamente: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, faze-se conhecer neste dia. Que teu fogo desça do céu e consuma este sacrifício. A multidão que se reunia ao redor e os profetas de Baal, que esperavam zombar de Elias, começaram a observar ansiosamente o que aconteceria. Os adoradores de Baal dançavam e gritavam, invocando o nome do seu Deus, mas seu clamor era em vão. O eco das invocações e as danças frenéticas não atraem resposta. A passividade divina em relação a ídolos de madeira e pedra era um testemunho eloquente da impotência dos deuses fabricados por homens. Elias, em sua postura confiante, começou a relembrar ao povo a história de seus antepassados, as promessas feitas a Abrão e a libertação do Êxodo. O mesmo Deus que prometeu estar convosco também é fiel para restaurar e renovar. Israel, o Senhor à tua porta é um fogo consumido. Quando chegou a hora do oferecimento, o profeta preparou o altar do Senhor, junto com a madeira e o novilho. Com cada movimento, sua confiança crescia, impulsionada pela certeza da presença de Deus. Preparem seus corações, pois a verdade que transforma virá e arrancará a última sombra de dúvida. Então, num momento que parecia eterno, Elias ergueu suas mãos e orou.
O céu estava silencioso. E, como resposta, uma intensidade sobrenatural atingiu o Monte Carmelo. Um vento forte começou a soprar, seguido por um trovão distante. As nuvens pesadas se reuniram, e um brilho dourado irrompeu entre a escuridão. O que se aproximava do Monte Carmelo não era apenas uma tempestade, mas a manifestação do poder de Deus. O Senhor, que examina os corações, estava prestes a delongar seu plano, e pela primeira vez em muito tempo, roupa e temor se entrelaçaram no coração de Israel. Elias proclama: preparem-se, pois o Deus verdadeiro está prestes a responder. O fogo do céu descenderá, e a verdade triunfará sobre a mentirosa fúria de Jezabel. O retorno do santo ao seu povo estava prestes a ser revelado. Como a verdade se manifestaria? O futuro de Israel pendia na balança, aguardando o ato de liberdade prometido. E assim, a tensão aumentava. Muitos sabiam que, qualquer que fosse o desfecho, era apenas o começo de algo grandioso, uma obra que mudaria o destino de Israel e reafirmaria a supremacia do Deus Altíssimo. No entanto, a verdade que aguardava sua revelação era mais ousada do que poderiam imaginar. Até onde Deus os levaria naquele dia fatídico? A resposta estava prestes a ser desvelada nas chamas da verdade eterna. Enquanto as nuvens se juntavam no céu, um murmúrio crescente tomou conta da multidão que se aglomerava ao redor do Monte Carmelo. O coração de Elias pulsava em uníssono com a expectativa no ar. Ele sabia que este era o momento em que todo Israel seria confrontado com a verdade. Com determinação, ele posicionou-se diante dos ídolos inertes, erguendo sua voz em meio ao clamor dos profetas de Baal que continuavam suas invocações infrutíferas. Ó povo de Israel! Até quando hesitareis entre dois senhores? Gritou Elias, sua voz cortando a atmosfera carregada. Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, então seguiu. As palavras ressoaram como um eco sagrado, e o silêncio que se seguiu era palpável, como se o próprio céu aguardasse a decisão daquela nação assombrada. Os profetas de Baal, vendo seu clamor abafado pela eloquência de Elias, redobraram seus esforços. Eles carregaram lanças e facas, cortando a si mesmos em uma dança frenética de desespero, proclamando: Baal, responde-nos! Mas as horas se arrastavam e, em resposta, apenas o som do vento e o sussurro do Senhor em meio à solidão. Então, enquanto a luz do dia começava a se desvanecer, Elias se preparou para o ato supremo de fé. Com cada movimento, ele construiu o altar do Senhor, usando pedras de acordo com o número das tribos de Israel, recordando-lhes sua herança. Ao redor do altar, ele colocou a madeira e o novilho, e então, com um olhar intenso, preparou a cena para a intervenção divina. Tragam água! Ordenou Elias, buscando intensificar o desafio. 4 cântaros de água foram trazidos e derramados sobre o altar, encharcando o sacrifício e fazendo que poças se formassem ao redor. Façam isso outra vez! Elias instou, e assim aconteceu mais uma vez, até que o altar estivesse completamente saturado. Com isso, o profeta levantou suas mãos ao céu e, em uma oração fervorosa, clamou: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, deixa-se saber neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu os voltas ao seu coração. Nesse instante, quando a oração se elevou aos céus, ocorreu uma mudança estrondosa. O céu, denso e escuro, começou a brilhar com uma luz intensa, e um estrondo reverberou sob seus pés. Então, como um relâmpago rompendo a tempestade, o fogo do Senhor desceu do céu, consumindo o holocausto e até mesmo as pedras. As chamas devoraram a água e deixaram a terra seca como testemunho da presença divina. Ao ver isso, a multidão caiu de joelhos, com os olhos arregalados e os corações tremendo. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Gritavam em uníssono, com um fervor renovado. As palavras de Elias se cumpriam, pois a verdade agora triunfava sobre a mentira. Mas Jezabel, observando o espetáculo daquela manifestação divina de poder, sentiu seu controle escorregar de suas mãos. O medo crescia em seu coração, mesmo que sua fúria ainda estivesse presa a ela. Que Elias seja encontrado! Que sua arrogância não se saia impune!
gritou ela a seus servos, o pânico obscurecendo sua mente. Elias, instruído por Deus, dirigiu-se à multidão e exclamou: capturem os profetas de Baal. Não deixem um só escapar. Com coragem renovada, os seguidores de Elias moveram-se como uma onda, prontos para cumprir as ordens e assegurar a purificação de Israel. Enquanto a multidão se dispersava, ecoava uma nova intenção no coração de Elias. Essa vitória tinha um significado mais profundo. O ouço de Israel havia sido chamado de volta a seu Criador, mas o combate com Jezabel havia apenas começado. O selo do Senhor agora pesava sobre aquele dia e sobre a terra de Israel. O que o Senhor ainda armazenava para enfrentar a rainha que desafiava a autoridade suprema de Deus? O céu estava repleto de promessas, e a certeza de que, mesmo na escuridão, a luz da verdade sempre prevaleceria. A batalha espiritual estava longe de terminar, e o plano de Deus se desenrolaria de maneiras ainda surpreendentes. Assim, a tensão permanecia, e o futuro de Israel dependia da obediência ao Senhor. Como seria o desfecho dessa luta? O próprio Deus preparava o cenário para um retorno glorioso, e um mistério profundo ainda pairava sobre o destino de sua nação. O desígnio divino estava prestes a ser revelado, e a verdade de Deus se erguia como um farol em meio ao escuro. Enquanto os ventos de mudança sopravam sobre a terra de Israel, o espírito do povo pulsava com a esperança crescida após a manifestação do poder de Deus no Monte Carmelo. Elias, agora visto como um líder e defensor da verdade, estava ciente de que a vitória sobre os profetas de Baal era apenas o início de uma transformação mais profunda. Contudo, na obscuridade do palácio, Jezabel arquitetava suas vinganças, sua fúria ardente como fogo. Quem poderia crer que um simples profeta ousaria desafiar minha autoridade? Ressoou a voz da rainha pela vastidão do palácio. O ódio queimava em seu coração, e cada palavra de Elias parecia um ataque à sua essência. Ele deve ser silenciado! Gritou ela, reunindo seus leais ao seu redor. Mentes confusas e almas sedentas por poder se juntaram à sua causa sombria, dispostos a executar sua vontade. No entanto, no meio do clamor e da escuridão que se formava, os corações de muitos em Israel começavam a amadurecer em fé. A lembrança do fogo descendo do céu ainda ardia em suas memórias, uma chama de esperança que poderia não apagar facilmente. Com isso, Elias buscava a direção do Senhor, consciente de que o chamado para restaurar Israel ainda não fora verdadeiramente cumprido. Enquanto Elias se concentrava em sua oração ao Senhor, a revelação da sua próxima tarefa se intensificava, enchendo seu coração de um misto de receio e expectativa. Não era apenas um confronto com Jezabel o que o aguardava, o Senhor tinha um plano mais profundo, levar um remanescente fiel até a promessa de restauração. Poderia uma nova geração de Israel emergir após as cinzas da idolatria? Após a derrota dos profetas de Baal, Elias se dirigiu a um esconderijo seguro, buscando não só proteção, mas também consolo em meio ao tumulto interno. Ó Senhor, mostra-me o caminho, ele clamou, esperando que a revelação contínua de Deus se adensasse, como as nuvens antes de uma tempestade. Então, uma palavra do Senhor ressoou em seu espírito, trazendo clareza e esperança. Você não está sozinho, Elias. Eu preservei em Israel 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Levante-se e continue a sua missão, porque a obra de restauração já começou. 1 Reis 19:18. O alívio e a renovação preencheram Elias, pois ele não estava lutando uma batalha perdida, havia um remanescente a ser chamado e fortalecido. A seguinte parte da missão de Elias envolvia não apenas a continuidade da adoração ao Senhor, mas o treinamento de novos líderes. O próximo passo seria ungir Azael como rei da Síria e Jeú como rei de Israel, elementos fundamentais na purificação de Israel, que iriam executar juízos sobre a casa de Acabe. Com essa instrução clara, Elias partiu para cumprir a vontade de Deus, determinado a trazer uma nova colheita de obediência à sua nação. Enquanto caminhava, o eco das promessas divinas lhe dava vigor. Ele conhecia as lutas que estavam por vir, as batalhas que não seriam apenas físicas, mas espirituais. O terreno que se desenrolava diante dele estava repleto de desafios, mas o Senhor lhe prometera que estaria ao seu lado. Um plano majestoso surgia diante de seus olhos. Ao alcançar a cidade de Ramote-Gileade, onde Azael governava, Elias sentiu a tensão.
Ele sabia que a decisão de ungir um novo rei mudaria o curso da história de Israel. Com firmeza, preparou-se para o confronto e, ao encontrar Azael, disse: O Senhor me enviou a ti. Serás ungido para ser rei sobre a Síria. 1 Reis 19:15. Assim, a palavra de Deus se cumpriu nas vidas daqueles que buscavam justiça. Mas o truque maligno de Jezabel ainda permanecia, como nuvens escuras que não se dissipavam nem mesmo diante da luz. Ela fecharia um cerco novamente, e Elias tinha que preparar seu remanescente para o que poderia vir a seguir. A batalha era mais do que uma luta contra ídolos, era uma guerra pela fidelidade de um povo. E isso exigia fervor e coragem. A pergunta central do Senhor a Elias ainda reverberava em seu espírito: quem irá se levantar para mim? Era um chamado para que não apenas ele, mas seu remanescente se unisse sob a bandeira de Deus. A pergunta ressoava nas profundezas do coração do profeta: poderia a nação se reerguer em sua totalidade? Assim, mais uma vez, o destino de Israel estava sobre a balança, esperando que as próximas ações de Elias ressoassem na profundeza do propósito divino. Na atenção coletiva, o Senhor estava prestes a fazer mais do que trazer julgamento sobre aqueles que se levantaram contra ele, mas para moldar o caráter de um povo que se tornará indiferente à sua verdadeira identidade. Dentro desse plano significativo, um novo gancho de esperança se formava. Quem estaria disposto a se levantar ao lado do Senhor em tempos de prova? O tempo da decisão estava se aproximando, e a soberania de Deus se desdobraria de maneiras que transformariam o coração e o futuro de Israel. A batalha espiritual estava longe de terminar, e a nova revelação do plano soberano de Deus aguardava para ser revelada, prometendo não apenas redenção, mas a restauração de um povo a quem ele nunca abandonou. O que mais o Senhor preparava para aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra? A continuidade da história de Israel estava prestes a desvendar um novo capítulo de libertação e vitória divina.